Foi meu primo Bill quem me contou pela primeira vez sobre a lenda de Larry de Pernas Longas. Bill e eu éramos melhores amigos, e eu sempre passava as longas e quentes semanas de verão em sua pequena cidade no meio do nada. Em 2002, porém, as coisas mudaram. Acho que isso é a puberdade para você. Enquanto eu me tornava um nerd tímido e recluso, Bill queria ser conhecido, ser um dos garotos legais. Não demorei muito para perceber o quanto ele havia mudado. Todo o seu comportamento era diferente, a maneira como ele se comportava e até como falava. Eu também poderia dizer que ele não estava muito feliz em ter aquele nerd por perto, como ele se referiu a mim para seus supostos amigos, os garotos legais que ele estava tão desesperado para impressionar. Sempre que os encontrávamos, ele zombava de mim e, em pouco tempo, eu me tornei o alvo de suas piadas coletivas. Pior ainda, Bill começou a me tratar como se eu fosse um idiota, e nunca perdi a chance de me menosprezar. Foi um desses amigos, soube mais tarde, quem contou a Bill sobre a suposta lenda urbana. O que é um Larry de pernas longas? Eu perguntei quando ele me contou sobre isso. Em vez de me responder, Bill zombou e fez um esforço para me deixar saber o quão burro eu era por não saber. Como você pode não saber sobre isso? Deus, você é tão estúpido. Aposto que você acabou de ouvir isso de um de seus amigos, eu retorqui. Isso me deu um de seus golpes característicos na coxa. Eu xinguei de dor e manquei até o sofá em seu quarto. Enquanto eu esfregava o que sabia ser um forte hematoma, ele reiterou a história que tinha ouvido. Ninguém sabe seu nome verdadeiro, mas ele é um assassino em série que escapou de uma instituição psiquiátrica próxima, Bill começou, sua voz nada além de um sussurro conspiratório. Ele é um mutante com longas pernas de aranha que foi abandonado ao nascer. Dizem que ele cresceu na floresta ao redor da cidade, mas uma noite ele voltou e caçou toda a sua família. Ele espancou todos eles até a morte com suas longas pernas. Dizem que ele é mais uma aranha do que um homem, com 2,5 metros de altura e, isso é tão estúpido, murmurei para mim mesmo enquanto ouvia. Oh sim? Você simplesmente não tem ideia, só isso. Sim, claro, pensei, mas mantive minha boca fechada. Eu esperava que fosse isso, que essa lenda boba não passasse de outra história para me irritar e representar a superioridade que ele sentia sobre mim. No entanto, Bill estava desesperado para provar a si mesmo para seus novos amigos. Ele provavelmente pensou que poderia ser aceito em seu pequeno grupo, se pudesse provar que havia mais em Long Leger de Larry. A princípio, ele apenas falava sobre isso, mas logo ele me arrastou e me fez ajudá-lo em sua pesquisa, como ele chamava. Dia após dia, fui forçado a persegui-lo enquanto ele percorria a cidade, perguntando às pessoas se já tinham ouvido falar da lenda. A maioria das pessoas, é claro, nunca tinha ouvido falar disso, e eu pensei que não passava de besteira, uma piada elaborada que os amigos de Bill haviam pregado nele. Ocasionalmente, porém, os rostos se iluminavam em reconhecimento e, lentamente, muito lentamente, aprendemos mais pedaços da lenda. Um velho bêbado nos disse que Long Leger de Larry já havia sido a atração principal de um show de horrores ou gabinete de curiosidades, mas escapou e agora vagava pelo deserto ao redor da cidade. Um jovem de aparência desalinhada no cibercafé da cidade nos disse que ele era o resultado de um experimento fracassado do governo. Havia tantas versões da história quanto pessoas que ouviram falar dela. Eles variaram de horrores antigos a atletas que se transformaram em assassinos em série. No entanto, todos concordaram em uma coisa: suas pernas eram especiais, ou muito longo, muito forte, ou, em um caso, ele tinha muitos deles. Um dia, Bill encontrou ouro. Mais uma vez, estávamos no cibercafé da cidade. Enquanto eu navegava no que mal poderia ser chamado de internet, lendo jogos, Bill estava ocupado fazendo pesquisas. É isso. Ele de repente exclamou do assento ao meu lado. Olhei para ele, sobrancelhas levantadas, e um segundo depois, ele me puxou para fora do meu assento e na frente de sua tela. Era uma velha notícia do final dos anos 60 ou início dos anos 70. Um grupo de adolescentes saiu para a floresta para se divertir e apenas um deles voltou. Ele estava fora de si quando a polícia o encontrou e disse que ele e seus amigos haviam sido caçados por algo na floresta. Voltei-me para Bill, mas ele me deu uma expressão aborrecida, insistindo para que eu continuasse a ler. Com um suspiro, voltei e continuei lendo o artigo, sem saber qual era o problema. Quando questionaram o adolescente, ele acabou admitindo que haviam ido à velha usina siderúrgica. Ao verificar o local, a polícia não encontrou nada. Nenhum indício de animais selvagens, assassinos em série ou o que quer que o jovem afirmasse ter visto. No entanto, eles também não encontraram nenhum dos corpos. Então? Eu perguntei, voltando-me para Bill. O que você quer dizer com isso? Você leu? Ele tem que estar lá fora. Eu deveria saber que ele está se escondendo na velha siderúrgica com toda a conversa sobre isso e o que não. O que você faz? Oh não, não me diga. A expressão de Bill, porém, já havia mudado. Nós estamos indo.
Ele falou com uma voz excessivamente animada que fez os poucos outros clientes que estavam no local olharem para cima. Ah, vamos lá, Bill. Eu não vou para um lugar estúpido abandonado no meio de fui cortada por outra pancada na coxa. Por que você é sempre tão medroso? Isso vai ser incrível. Quem sabe até descobriremos o que aconteceu com aqueles adolescentes que desapareceram. Isso foi há 30 anos. Mesmo que alguém estivesse lá naquela época, ele provavelmente já se foi, morto ou até mesmo. Sabe, se você não vier, direi a todos que você está apaixonado por Susan Kingsley. Quem é Susan Kingsley? Eu podia ver a raiva e a frustração no rosto de Bill. Por um momento, ele abriu a boca, mas depois a fechou novamente. Você sabe o que? Tudo bem, tanto faz. Com isso, ele saiu furioso. Mais uma vez eu esperava que isso resolvesse o problema, mas Bill não era de desistir facilmente. Não, as coisas sempre aconteciam do jeito dele, mesmo que ele tivesse que se certificar de que assim fosse. Por dias, ele me irritou pra caralho, ainda mais do que antes. Ele começou a fazer barulhos estranhos de aranha, me chutou com as pernas e até tentou me assustar no meio da noite, fingindo ser o Larry de pernas compridas. Eventualmente, eu tive o suficiente. Quer saber, tudo bem. Vamos verificar o maldito lugar. Apenas uma hora depois, estávamos a caminho, andando de bicicleta pela cidade e depois entrando nas florestas ao redor. Já podíamos ver de longe os primeiros sinais da antiga siderúrgica. Suas chaminés gigantes e abandonadas erguiam-se acima até das árvores mais altas. Uma prova das origens industriais há muito esquecidas da cidade. Assim que nos aproximamos, no entanto, vimos que o outrora imponente edifício agora não passava de uma ruína coberta de mato que há muito havia sido recuperada pela natureza. A única coisa que não estava em péssimo estado de conservação era a enorme cerca de aço que cercava o prédio, brotando uma variedade de sinais de não entre os pais são responsáveis por seus filhos. Há quanto tempo você acha que este lugar está abandonado? Eu perguntei enquanto empurrávamos nossas bicicletas para o mato próximo. Você realmente não sabe de nada, não é? Ele começou, deixando escapar um suspiro exagerado e revirando os olhos. Foi fechado em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ouvi dizer que eles fizeram experimentos lá, criaram algum tipo de arma nova para lutar contra os nazistas, mas então. Não me preocupei mais em ouvir. Esta foi outra história que ele ouviu de um de seus amigos, ou foi algo que ele inventou na hora, esperando me impressionar. Ainda fora dos limites. Até os animais evitam o lugar e, alguns anos atrás, Jerry me disse que um invasor desapareceu aqui. Ouvi o farfalhar familiar das árvores ao vento, mas todos os outros sons haviam desaparecido. Sem pássaros, nenhum animal saltitante, nada. Parecia, pela primeira vez, que pelo menos parte do que Bill havia dito era verdade. Por um momento, não pude deixar de me assustar. Era um dia quente de verão, mas eu ainda tremia. E se realmente houver alguém escondido lá dentro? Eu finalmente perguntei. Sabe, tem uma coisa que não te contei sobre o Larry de pernas longas. Ele gosta de comer pequenos nerds idiotas, então, cale a boca, Bill. Não é engraçado, eu murmurei. Quero dizer, você não acha que há algo errado com o lugar? Quando eu disse isso, Bill me deu um sorriso atrevido. Bem, caso haja, eu trouxe isso. Bem, caso haja, eu trouxe isso. Com isso, ele puxou uma das facas de caça de seu pai. Se Larry tentar me pegar, vou esfaqueá-lo com isso. Como se para provar que estava falando sério, ele balançou a faca na frente do meu rosto e até fez alguns movimentos rápidos de facada no ar. Eu abri minha boca para dizer a ele como ele era estúpido, mas Bill já havia se virado e feito seu caminho em direção à cerca de aço. De qualquer forma, vamos descobrir se tem alguém aí dentro. Com isso, ele começou a escalar a cerca, ignorando todas as placas presas a ela. Alguns momentos depois, ele conseguiu entrar. Vamos logo, seu maricas. Por alguns segundos, eu apenas fiquei lá. Mais uma vez escutei, esperando desesperadamente ouvir qualquer sinal de vida, mas tudo estava quieto. Por um momento, disse a mim mesmo para ficar onde estava. Inferno, eu disse a mim mesma para sair daqui e deixar Bill por conta própria. Então suspirei e me aproximei da cerca também. De alguma forma eu sabia que esse idiota iria se machucar se eu não estivesse por perto. Se isso acontecesse, eu teria muitos problemas se simplesmente tivesse ido embora. Droga, eu xinguei e escalei a cerca. Quando eu fiz isso, Bill já havia corrido para a entrada da velha siderúrgica. Eu só dei alguns passos antes de parar novamente. Observei Bill abrir o pesado portão. Uma mandíbula cavernosa se abriu na frente dele, uma que parecia devorar toda a luz da área. Por um momento, eu meio que esperei que uma multidão de braços torcidos, ou mesmo pernas, aparecesse e o prendesse bem na minha frente. Em vez disso, no entanto, Bill se abaixou e pegou algo que encontrou no chão logo atrás dos portões pesados.
Quando o alcancei, vi que ele estava segurando uma página de um jornal velho e rasgado. Ver. Eu disse que alguém está aqui. Este lugar está fechado desde sempre, mas olhe para o ano, olhe para ele. Uma rápida olhada na página me disse que era do ano de 1999, apenas 3 anos atrás. Bill, acho que devemos ir embora. Nós não sabemos. Minha voz falhou. Bill nem me ouvia mais. Em vez disso, ele abriu a mochila, vasculhou o conteúdo por um momento antes de pegar uma lanterna. Um momento depois, ele se aventurou a entrar. Enquanto o seguia, percebi mais uma vez como estava quieto. Nenhum pássaro, nenhum animal, e nem mesmo os sons das árvores farfalhantes nos alcançaram aqui. Tudo o que ouvíamos era o som de nossos passos ecoando no velho piso de concreto rachado. O interior da usina siderúrgica estava totalmente vazio e deve ter sido despojado antes de ser abandonado. Isso tornava o lugar ainda maior do que parecia do lado de fora. Não era nada além de escuridão sem fim, estendendo-se impossivelmente longe em todas as direções. As únicas coisas que vi foram algumas vigas solitárias sustentando o teto alto acima de nós e uma ou outra pilha de entulho. Enquanto Bill caminhava, o facho de sua lanterna sacudiu descontroladamente, disparando aqui e ali em movimentos aparentemente descontrolados. A princípio, pensei que ele estava com medo, mas depois vi seu rosto. Ele estava tonto de excitação. Se o encontrarmos, será a história mais incrível de todas. Então o facho da lanterna atingiu algo no chão de concreto, algo que um dia esteve muito vivo. Um suspiro escapou da boca, e eu mal contive o grito que tentou escapar da minha garganta. Bill, no entanto, já estava correndo para os restos ensanguentados à nossa frente. É uma raposa, mas parece que está morta há algum tempo, disse ele, cutucando-a com o pé. Sim, mas como isso veio parar aqui? Não há outros animais por perto e olha, foi dilacerado. Provavelmente Larry, Bill murmurou. Cale-se. Isso está ficando assustador. Por favor, Bill, vamos embora, certo? Você é um maricas. Mas tudo bem, se você quer ser um bebê, pode me esperar lá fora. Desta vez, eu estava farta de sua estupidez. Este lugar era assustador o suficiente, mas esta raposa. Algo estava errado aqui e a última coisa que eu queria era encontrar algum sem-teto ou ocupante maluco, ou inferno, até mesmo o estúpido do próprio Larry. Tão rápido quanto meus passos podiam me levar, fiz meu caminho em direção ao pequeno ponto de luz do sol por onde entramos. De repente, tropecei em alguma coisa. Xingei, tentando chutar para longe o que pensei não passar de escombros, mas, quando olhei para baixo, vi que era um monte de roupas rasgadas, roupas meio podres. No entanto, o que minha comida atingiu foi um osso longo e grande que claramente não era de uma raposa ou de outro animal pequeno. Então, quando meus olhos se ajustaram à escuridão, vi algo mais entre as roupas rasgadas no chão. Eram os restos de um crânio humano quebrado. Desta vez, eu não pude fazer nada sobre o grito que escapou da boca. Eu recuei, tropecei em meus pés e caí no chão. Bill estava comigo alguns momentos depois, seu rosto uma mistura de aborrecimento e curiosidade. O que aconteceu? O que você viu? Você ficou com medo de? No momento em que ele viu o que eu estava apontando, ele ficou quieto. Quando voltou a falar, sua voz era pouco mais que um sussurro. Ele é um caníbal. Antes que eu pudesse dizer a ele que tínhamos que sair daqui, eu ouvi passos. Passos fortes e rápidos que ecoaram em nossa direção de algum lugar dentro do prédio. Quando me virei para olhar para Bill, ele estava tão assustado quanto eu. Toda a emoção havia deixado seu rosto quando a realidade da situação finalmente o atingiu. O facho de sua lanterna disparou erraticamente, tentando desesperadamente encontrar quem estava vindo atrás de nós. Então nós dois vimos. Um desgrenhado, homem mais velho veio correndo direto para nós. O que diabos você pensa que está fazendo aqui? Ele nos chamou. Nós dois gritamos de terror. Bill já estava correndo e, um momento depois, eu estava de pé e estava bem atrás dele. Em seu pânico sem sentido, Bill não estava correndo em direção à saída, mas para dentro do prédio, longe do cara assustador que estava prestes a nos matar. Volte aqui, caramba! Vou te pegar! Ouvi a voz dele atrás de nós. Corremos o mais rápido que pudemos, mas a cada passo o homem diminuía a distância entre nós. E então, pouco antes de o homem chegar até nós, Bill olhou diretamente para mim. Seus olhos estavam arregalados, toda a cor havia sumido de seu rosto, mas então uma emoção diferente tomou conta dele. Era culpa, e antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ele me fez tropeçar. Enquanto Bill corria, eu tropecei, tentando desesperadamente manter o equilíbrio, mas depois de apenas alguns passos, caí no chão. Por um momento, tudo parou. Fiquei olhando para Bill, que ainda estava correndo, continuando a se aprofundar na escuridão da siderúrgica, o facho de sua lanterna dançando pelo chão. Então eu me virei.
Meus olhos focaram no homem que estava vindo atrás de mim, em Larry, e eu sabia que era tarde demais. Ele tinha me alcançado, e antes que eu pudesse me levantar, suas mãos se fecharam em volta do meu braço. Gritei atrás de Bill, gritei para ele voltar e me ajudar, mas ele simplesmente continuou correndo. Chutei Larry, tentei me libertar, mas foi inútil. Em alguns movimentos rápidos, ele me conteve e um momento depois, ele colocou a mão sobre minha boca, cortando meus gritos para sempre. Nenhuma outra maldita palavra. Ele disparou para mim. Então ele me arrastou de volta para uma das enormes vigas no corredor vazio. Enquanto ele me segurava no lugar, ele disse outra coisa. Não passou de um sussurro. Silêncio, ele vai ouvir você também. Eu não entendi o que estava acontecendo. O que ele estava falando? Mais uma vez, renovei meus esforços para me libertar, mas então ouvi sons diferentes dos passos ecoantes de Bill. Os sons eram diferentes de tudo que eu já tinha ouvido antes. O mais próximo que consegui pensar foi em insetos, uma multidão de insetos fugitivos. Então Bill gritou. Desta vez, seu grito foi diferente. Não era nada além de um lamento ininteligível e horripilante. Foi interrompido um segundo depois, mas seu eco viajou sem parar e permaneceu nos corredores vazios da siderúrgica. O tempo todo, o homem que eu pensei ser Larry me segurou no lugar, ainda cobrindo minha boca. Então algo caiu no chão, algo úmido e feito de carne e osso, algo que eu sabia que tinha sido meu primo momentos atrás. Ouvi roupas sendo rasgadas, carne sendo rasgada, e então um som tão nojento que quase vomitei. Isso me lembrou de alguém chupando o suco de uma fruta. Os sons continuaram por quase um minuto antes que o silêncio voltasse à siderúrgica. Tudo o que eu podia ouvir agora eram as batidas do meu coração e a respiração ofegante do homem que me segurava no lugar. Então, o deslizar voltou e, em um piscar de olhos, algo foi iluminado pela lanterna que Bill havia deixado cair. Era uma figura alta e ossuda, uma figura tão alta que quase alcançava o teto alto do salão. E enquanto se movia, vi uma multidão de membros finos e aracnídeos. Não membros, percebi. Pernas deslizando pelo chão enquanto aquela abominação era arrastada de volta para seu esconderijo. Por longos minutos, o homem continuou me segurando no lugar, sem se mover. Seus olhos se concentraram no facho solitário da lanterna enquanto ele ouvia o silêncio ensurdecedor ao nosso redor. Ao fazê-lo, pude ver o terror em seu rosto. Eventualmente, porém, ele abriu a boca novamente. Tudo o que ele disse foi uma única palavra sussurrada. Fora. Com isso, ele me arrastou do corredor escuro de volta para a luz do dia. Eventualmente, ele me deixou ir, e eu teria corrido se ainda tivesse energia. Eu tropecei apenas alguns passos antes de cair no chão, uma bagunça trêmula e chorosa. O que diabos foi isso? Foi Larry de pernas longas? Pernas compridas. O quê? É assim que chamam hoje em dia? O que você está? Minha voz sumiu, nem mesmo certa do que eu ia perguntar. Aquela coisa ali, o homem finalmente disse. Seja o que for, sempre existiu, mesmo antes de eu nascer. Sempre houve história sobre isso e é provavelmente a razão pela qual eles fecharam esta maldita fábrica há tantos anos atrás. Mas o que é isso? Algum tipo de aberração ou assassino em série? Por um momento, o homem ficou quieto. Seus olhos vagaram pela velha usina siderúrgica à nossa frente antes de balançar a cabeça. Eu não tenho ideia do que seja. Pode ser algo que escapou de Deus sabe onde, como dizem algumas histórias, pode ser algo muito mais antigo. Tudo o que posso dizer é que não é humano. Conheci no momento em que o vi pela primeira vez. Viu pela primeira vez? O que você faz? Vim aqui anos atrás com meus amigos quando ainda era adolescente. Fiquei bêbado e chapado uma noite com meus amigos e queria descobrir se havia mais histórias. Deus, como éramos burros. Não que esperássemos encontrar alguma coisa, mas então, aquela coisa. Ele ficou quieto novamente, balançando a cabeça. Por um momento, seu corpo ficou tenso e vi a culpa em seu rosto. Foi quem nos trouxe até aqui, e o único que conseguiu sair, o único rápido o suficiente para fugir. Quando eu ouvi, isso me atingiu. A notícia que Bill descobriu sobre o grupo de adolescentes que foi para cá há muito tempo e todos desapareceram, exceto aquele que escapou, aquele do antigo artigo de jornal? Ele me deu um olhar surpreso antes de assentir. Mas então, por que essa coisa ainda está aqui? Porque eles não fizeram nada sobre isso. O que quer que seja essa coisa? Sabe, garoto, a maioria das pessoas na cidade não acredita nessas velhas histórias idiotas. Ninguém vai acreditar em um adolescente drogado, falando sobre um monstro-aranha que levou seus amigos embora. Não, eles pensaram que eu tinha surtado e feito Deus sabe o que para eles, ou que eles simplesmente fugiram. Coloque-me no lixo por alguns anos, mas finalmente me deixe ir. Não encontrei nada aqui, nenhum indício do que aconteceu e nenhum indício de meus amigos. Mas se essa coisa é uma cidade pequena, garoto.
Ninguém se importa. As pessoas desaparecem na floresta e é isso. Mas se você sabe que está aí, por que está aqui? Por que você voltou? Ao perguntar isso, vi como ele cerrou os punhos e vi o olhar de frustração que apareceu em seu rosto. Tenho observado este lugar por uns bons 10 anos e coloco todos aqueles sinais para ter certeza. Quando vi suas motos, eu sabia que você cometeria o mesmo erro que eu cometi todos aqueles anos atrás. Então eu ouvi você gritando e sabia que viria para te pegar. Tentei o meu melhor para tirar vocês dois, mas... Em vez de continuar, ele apenas balançou a cabeça, xingando a si mesmo. Após o desaparecimento de Bill, uma investigação foi iniciada. Eu disse a eles o que eu tinha visto, o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou em mim quando falei sobre Long-Leger de Larry. Quando eles finalmente verificaram a velha usina siderúrgica, foi um esforço indiferente e, é claro, não encontraram nada. Todos os sinais de habitação e todos os restos que descobrimos haviam desaparecido há muito tempo. E Bills deve continuar desaparecido. Apenas mais uma pessoa que desapareceu na floresta. Tudo isso aconteceu há mais de 3 décadas. O velho que me salvou naquele dia, Jonathan, já morreu há muito tempo. Mesmo agora, até hoje, os rumores de Long-Leger de Larry, ou Sneaky Spidery Steve ou o que quer que eles chamem agora, persistem e são compartilhados pelos adolescentes da cidade. Embora a maioria considere isso apenas uma lenda urbana, uma besteira, por assim dizer, sempre há aqueles como Bill. Aqueles que pensam que há mais a ser descoberto aqui. Eles acham que serão famosos, eles voltarão como heróis e poderão fazer upload de suas descobertas no YouTube ou TikTok. E assim, farei questão de vigiar, assim como o velho Jonathan fez antes de mim. Sempre que ouço esses boatos, essas histórias, digo que não passa de farsa, e que não há nada a ser encontrado na velha siderúrgica. No entanto, eu tenho que ficar de olho. Não porque essa coisa pode vazar. Eu sei que não quer. Não, tenho que ficar de olho naqueles burros o bastante para virem aqui, burros o bastante para acreditar em histórias como a lenda de Larry de pernas longas. Eu sei que não quer. Não, tenho que ficar de olho naqueles burros o bastante para virem aqui, burros o bastante para acreditar em histórias como a lenda de Larry de pernas longas. Eu sei que não quer. Não, tenho que ficar de olho naqueles burros o bastante para virem aqui, burros o bastante para acreditar em histórias como a lenda de Larry de pernas longas.